Meus amados irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, eu sei que todos estamos felizes, né? Motivados, depois da passagem do ano, quando nós fizemos tantas promessas para Deus, de sermos melhores, e seremos, em nome de Jesus, durante esse ano, graças a Deus. E essa alegria, essa motivação, ela não pode ir se perdendo ao longo do ano, né? Nós vamos estudar muito esses 3 meses sobre esta permanente restauração, né? Essa buscar novamente, trazer de volta, quase que regularmente, né? A palavra diz, por exemplo, enchei-vos, né? É algo assim que nos dá a ideia que é sempre, né? Todos os dias, enchei-vos sempre. Então, que esta motivação de início de ano permaneça até o final do ano, né? Até a vinda de Jesus, né? Fica melhor assim, né? Mas eu quero com alegria saudar também a todos que estão visitando, irmãos que cooperam conosco nesta manhã tão especial, né? É claro que esta ministração ela será bem sintetizada, porque nós teremos ainda uma assembleia de membros logo após, para eleição e posse da nossa diretoria para o exercício do ano de 2025. Então, graças a Deus pela presença de todos que estão retornando, muita gente ainda aproveitando esse mês de janeiro para viajar, em férias, é isso mesmo, né? Às vezes eu falo com os pastores dirigentes que o mês de janeiro é um mês que eles tiram alguns dias de descanso, né? Algumas férias aí, mas nunca pode passar de 15 dias, né? Não fica o mês todo fora da igreja e quando voltar, alguém pode ter feito um bezerro de ouro, né? Tomado o lugar dele, roubado o coração do povo. Natureza humana não muda, né? Então é bom não esticar muito esse negócio de férias, não. E bom, graças a Deus. Hoje eu vou pedir aqui a ajuda do Thales, né? Para nos ajudar aqui na sequência da nossa lição, para sermos mais práticos e aí poder abordar essa matéria que vamos estudar nesses 3 meses. Por bondade da editora Betel, eles vão catalogando sermão daqui, sermão dali, que um prega, o outro prega, ao final eles fazem um compêndio, um livro, e atribuem o nome, né? Não é que eu tenha escrito essa revista toda, não é? Mas eles mandam um esboço para a gente avaliar, alterar, modificar e ao final assumir a titularidade da lição, não é, da revista. Então, graças a Deus pela confiança da nossa liderança da editora Betel. Nós somos chamados de pentecostais, né? Pentecostes. Então, esse movimento pentecostal que vamos estudar é sobre a chama do Espírito Santo que continua a incendiar o mundo. Vamos ver nesses 3 meses que o fogo que acendeu no Pentecoste, né? Como que de fogo, a chama que acendeu no Pentecoste, ela continua acesa, né? Está viva, e graças a Deus por isto, né? Vamos lá então, a nossa lição, estudaremos então a história do movimento pentecostal que surgiu no início do século XX. Interessante, os apóstolos, as primeiras décadas, eles não tinham essa nomenclatura de pentecostais, né? Não se fala nisso na Bíblia, né? Os pentecostes, os pentecostais, e ao longo da história também não. Esse nome, essa nomenclatura, esse pentecostalismo clássico, só surgiu no início do século passado, com esse nome, né? Dos pentecostais. E por que pentecostal? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo chegou no dia de Pentecostes. E por que Pentecostes? É porque era 50 dias depois da Páscoa. Você pode ter a penta não é 5? Não é? 50 dias depois. Diz que todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, não é?
todo mundo fala por aí, mas só a Assembleia de Deus é realmente pentecostal. É o pentecostalismo clássico, não é? Sem essas variantes que existem por aí. Então todo mundo tenta, mas Pentecoste está por aqui mesmo, não é? É neopentecostal, tem um punhado de coisa aí. Mas, então vamos estudar sobre esse movimento pentecostal que surgiu no início do século passado. Já sabemos todos, ali em Los Angeles, na Rua Azusa, não é? Com aquele movimento de oração que começou e o fogo foi reacendendo e ganhou o mundo novamente, né? Vamos estudar em lições posteriores, né? Muito bem, vamos à frente lá. O pentecostalismo é o movimento do cristianismo, claro que é, né? Do cristianismo protestante. E por muito tempo os evangélicos foram chamados de protestantes, especialmente essas igrejas tradicionais, né? Presbiteriana, luterana, batista, esse pessoal, fruto mais da reforma, chamado de protestantes, né? Ali vem um protestante, lá vai um protestante, né? E é bom que a gente mantenha esse nome de protestante mesmo, que protesta contra o erro, contra o pecado, contra a corrupção, contra os desvios, contra as heresias, está sempre protestando, né? Mas a marca principal nossa é exatamente esta, né? O pentecostalismo é um movimento do cristianismo que se caracteriza, vocês sabem disso, né? Veja lá, primeiro, o que caracteriza esse movimento pentecostal? Essa manifestação do Espírito Santo, dá ênfase na experiência pessoal com Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é salvação, mas é uma experiência que os salvos têm direito e experimentam, né? A palavra diz lá, há tantos quantos são chamados. Primeiro é chamado, né? Depois recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, era dar ênfase a esse relacionamento com Deus através do batismo com o Espírito Santo, que é um mergulho, né, que a pessoa dá no Espírito. É uma experiência que todo crente que não passou precisa passar por ela, né? Receber o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver mais o segundo, acreditar na atualidade dos dons espirituais descritos da Bíblia. Muita gente crê que os dons existiram, que os milagres aconteceram, mas cessaram. Mas nós que somos pentecostais, continuamos a crer, e temos que crer mesmo, né, na atualidade dos dons espirituais. Todos eles, dom de profecia, dons de curar, dom da sabedoria, da ciência, interpretação de língua, variedade de língua, discernimento de espírito e tudo mais. Foi para aquele tempo, mas é para hoje também. Então, é uma característica do movimento pentecostal atual, né? Por último, acreditar na literalidade dos relatos milagrosos e sobrenaturais da Bíblia. Nós cremos que aquilo aconteceu como está narrado na Bíblia, né? Não dá margem para interpretações. Os milagres aconteceram tais como relatados na palavra, e acontece ainda hoje. Então nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Ainda hoje Deus levanta profeta na igreja, Deus levanta gente com dons de curar, Deus levanta gente com todos os tipos de dons na igreja. Eles estão atuais, operando na igreja. Essa é a nossa crença, não é? E cremos que os milagres que aconteceram tais como são relatados pela palavra de Deus. Vamos ver mais. A doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. E é bom que se frise aqui, irmão, que é uma evidência inicial. Pessoa que é baseada com o Espírito Santo, o sinal inicial é falar em outras línguas. Mas não para aí, ele continua. Na lição que vem, vamos estudar sobre santificação, sobre consagração, sobre pureza, sobre compromisso. Então é um sinal inicial. Eu só falei em língua estranha, então sou um verdadeiro pentecostal? Não, começou a jornada, mas tem que avançar, tem que ser cheio, né? Enchemos do Espírito Santo, é o que a palavra diz. Então é só o início, e nós cremos que para dizer que é batizado com o Espírito Santo, precisa falar inicialmente em língua estranha, falar em mistério, é um dom do Espírito de Deus. Eu sou batizado com o Espírito Santo, mas nunca falei língua estranha.
Então não há um sinal que evidencia que você foi batizado com o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo, ninguém pode negar isso, que o crente santificado tem o Espírito Santo na vida dele, mas batismo é uma experiência, né? Vamos estudar muito mais na frente sobre isso. É uma experiência extraordinária, um recebimento de força do alto, poder, autoridade para algumas finalidades que estudaremos. Então, que ao longo desse trimestre, irmão, o Espírito Santo encontre corações sedentos para receber mais e mais de Deus, porque tem uma condição, né? Jesus falou: se alguém tem sede, é a primeira condição para alguém ser cheio do Espírito Santo, é ter sede. Sede do Espírito Santo, sede de Deus, sede das coisas de Deus. Se alguém não tem sede, não recebe. Mas não adianta ter sede e não ir à fonte, né? Não, eu estou com sede, mas não procuro o local onde mata essa sede. Ou procuro o lugar errado, né? Fontes rotas, que não retém água, água que não mata sede, coisa nenhuma. Então Jesus falou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E isso ele falou a respeito do Espírito Santo. Lá em João 7, 37, por aí, 38, está escrito isso, né? Ele falou a respeito do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Então, quantos aqui têm sede realmente, né? Sede. Às vezes a gente fala que tem. Nós estudamos na lição passada, parece que foi mais ou menos isso, né? O povo honra com os lábios, o coração está longe. Aí fica difícil, né? O pastor estava um dia de folga, deve ser meio de janeiro, né? Pegou uma semana de folga. Em janeiro não pode ser, que é proibido a defesa lá, pescar. Mas ele foi pescar. Podendo ou não podendo, ele foi. Chega lá, tem um moço no barranco ao lado dele. Ele começou a pregar para o rapaz, que o pastor não está, mesmo em férias ele prega, né? Crente não tira férias para pregar, não. O portal surgiu, ele fala de Jesus. Ele prega a palavra. Começou a falar com o moço, começou. E o moço começou a falar: não, o dia que eu ver Deus, eu vou crer nele. Eu tenho que ver Deus para me crer. Vai ver Deus. E o pastor foi se aborrecendo com aquilo. Daqui a pouco o pastor largou aquela vara de anzol para lá, pegou aquele moço, saltou com ele dentro do rio e afogou aquele moço, sufocou debaixo d'água. E o rapaz pôs os perninhas lá e batendo, e ele sufocando. O pastor pegou ele, pôs na beira do barranco. Só ficou doido, pastor, só ficou louco. Não. Eu mostrei para você que o dia que você desejar ver Deus, ou você desejou sair debaixo da água, você vai ver. Você verá. Não é? Então, tem sede mesmo? Quem está morrendo de sede, corre atrás de fonte, né? Como a costa suspira pelas correntes das águas e sai louca atrás. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Esses 3 meses Deus vai encher a igreja com o Espírito Santo. Vai batizar, vai renovar, mas tem que despertar no povo esse interesse e sobretudo essa compreensão, irmão, que sem o Espírito Santo, Spurgeon dizia, né? Se vós, igreja, não tendes o Espírito de Deus, é melhor fechar as portas e escrever lá que Deus tenha misericórdia de nós. A descida do Espírito Santo é a lição de hoje, né? A descida do Espírito Santo, o início da transformação. Bem, então nós temos aqui essa história que os irmãos conhecem muito bem, mas nós temos que fazer uma ligação histórica, né? Com o que a revista propõe os 3 meses. O pentecostalismo não surgiu do nada, no início do século, não. Ele tem uma ligação com o Pentecostes. Então vamos lá no Pentecostes. Vamos lá, porque ali está a base do pentecostalismo clássico, que renasceu, que ressurgiu, que foi restaurado, foi recuperado essa mensagem que se perdeu de certa forma ao longo dos séculos, né? De tempo em tempo havia alguma renovação, como vamos estudar ao longo dos 3 meses, vocês já notaram aí, alguns movimentos esporádicos, né? Aqui e ali, como por exemplo, a reforma protestante não foi exatamente uma reforma pentecostal, mas foi um reavivamento na fé, uma volta para a Escritura, que é coisa excelente, não é? Depois tivemos o puritanismo também, um movimento de pureza espiritual que renasceu também, de certa forma,
a ligação com o Pentecoste, depois o pietismo, né? Reavivando o coração, depois teve um momento de santidade, depois veio da Rua Azusa, que está até hoje, né? De tempo em tempo, há um movimento do Espírito, um renascer daquela mensagem pentecostal, lá de Atos capítulo 2, conforme está ali, ó, a descida do Espírito Santo. Bem, havia no Antigo Testamento, eu não sei se os versículos estão lá, Thales, né? Promessa de Deus de fazer um derramamento do Espírito, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento ele operava, né? Diz que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, o Espírito Santo se apoderou de Davi, o Espírito Santo se apoderou do profeta tal, o Espírito Santo se apoderou de alguém. O Espírito de Deus estava agindo, mas esporadicamente, dependendo da necessidade, né? Deus usa aqui, usa ali, tira do Espírito de Moisés, coloca em 70, dependendo da necessidade. Mas havia uma sinalização de Deus que haveria um derramamento, não por medida, né? Vou dar um poder momentâneo, pontual, e vou usar fulano. Nunca mais usa, né? Deus usou a boca da jumenta uma vez só, né? Nunca mais jumenta falou, mas falou uma vez só. Aí, Deus usa até jumenta. Não, irmão, não usa mais não. Tem que santificar, tem que preparar, tem que ser crente, convertido, né? Então, mas havia uma sinalização na Bíblia, uma promessa, que eu quero ler alguns versículos, não sei se eles estão lá, tá? Eu não sei se eu anotei. Vamos ver, vai lá. Dá para avançar? Bom, nós temos, por exemplo, aqui, a promessa de Isaías 59, 19 a 21. E Pedro fez menção a isso, há duas menções no Novo Testamento, a essa profecia de Isaías, como a promessa de Deus de mandar o Espírito Santo sobre todos nós. Lucas enxerga essa passagem de Isaías como uma promessa de Deus de um movimento extraordinário na terra, né? Uma visitação dos céus. Então, havia no Antigo Testamento, como Joel capítulo 2, quando Deus fala lá, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, meu servo, minha serva profetizarão. E Pedro se levantou no dia do Pentecoste e falou, isto é aquilo que falou o profeta Joel. Então, a descida do Espírito Santo, ela foi profetizada no Antigo Testamento, foi prometida no Antigo Testamento por Deus. Várias passagens na Bíblia sinalizam isso. Em Jeremias, em Isaías, no livro do profeta Joel, nós temos essa promessa de Deus. Mas o próprio Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E depois reforçou isso em Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então havia sempre, no Antigo Testamento, e o próprio Jesus prometeu, aliás ele falou, se eu não for, o Consolador não vem. Jesus, irmão, ele não era onipresente, ele habitava um corpo, né? E habitando no corpo era limitado, ele só estava aqui, né? Ele não estava em Cafarnaum e em Jerusalém ao mesmo tempo. Ele não podia estar em Nazaré e na Judéia, não. Ele fazia onde ele estava presente. Mas ele sabia que a dimensão da obra seria muito maior. Então, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas se eu for, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro igual a mim. Não tem diferença nenhuma na essência. Alguém igual a mim. E foi o que aconteceu mesmo. Eu imagino que Jesus chega no céu. Estamos falando da descida do Espírito Santo, né? Ele chega lá, e os discípulos ainda estão orando, estão por ali em Jerusalém. Aí ele chega, Pai, o Senhor está vendo aqueles homens lá? Homens que eu escolhi, nomeei um por um, para que eles dê continuidade à obra que eu iniciei. Mas eles são frágeis, limitados, defeituosos, não é? Eu poderia citar a falha de caráter de cada um deles. Pedro, o senhor conhece Pedro, não é? João e Tiago, meio que intempestivos, o outro.
Mas é esses homens que eu conto com eles. É com esse colegiado que eu espero alcançar o mundo inteiro com o Evangelho. Mas, então, envia sobre eles um poder, uma unção, um revestimento, uma autoridade do céu. Transforma esses homens. Toma conta da vida deles. Eu rogarei ao Pai e Ele dará outro. E Ele rogou mesmo, irmão. Ele intercedeu, mostrando, olha para Campina, aquela igreja amada e bem intencionada, mas são humanos, são frágeis, são limitados, são fracos. Mas tem agora uma coisa: quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de um homem, ele se transforma, ele vira um gigante. Uma igreja sem o Espírito de Deus é só uma igreja, mas quando o Espírito Santo entrou naquela igreja, meu irmão, ela revolucionou o mundo. Em 25 anos, os apóstolos pregaram o Evangelho no mundo inteiro conhecido da época. E agora veja, dos apóstolos para cá, com milhões de salvos em todos os países do mundo, a gente não pregou o Evangelho no mundo inteiro conhecido, para todo mundo. Aquele impulso da descida do Espírito Santo, que aquele Pedro que negou Jesus, meu irmão, agora levanta diante de uma multidão e prega o maior sermão da vida dele, inspirado pelo Espírito Santo. Eu acho muito bonito aquela passagem, quando o Espírito Santo desceu e o pessoal começou a questionar, né, daqui e dali. Pedro foi ouvindo aquelas conversas, foi ouvindo, de repente ele ficou em pé. E ele ficou em pé com os 11. Quer dizer, eu não sei o que Pedro vai falar aqui, mas nós estamos do lado dele. O líder levantou, a turma levantou com ele. Para morrer ou para viver? A multidão. Pedro ficou em pé com os 11. Ele não chamou ninguém não. Ele levantou, a turma levantou com ele. Varões israelenses, todos do mundo inteiro que estão aqui. Sabe de uma coisa? Esses homens que estão aqui não estão cheios de mosto, sendo 9 horas da manhã. Mas isto é aquilo que falou o profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, o sermão foi tão grande, tão poderoso, que a palavra diz que eles compungiram o coração, né? É como se eles sentissem uma espada entrando no coração deles. Que faremos, irmãos, varões e irmãos? Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Porque a promessa do Espírito Santo é para vocês, para os vossos filhos, para os que estão longe, para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Primeiro chama, depois batiza. Primeiro salva, depois batiza. E naquele dia, quase 3.000 se converteram. Glória a Jesus. E se tornaram discípulos daqueles apóstolos, né? E eles treinaram aqueles 3.000. Depois, no segundo sermão, quase 5.000. E tomou conta de Jerusalém. Sabe de uma coisa, irmão? O que é que chamou a atenção da cidade de Jerusalém? Foi o fogo que desceu do céu. O fogo acendeu no cenáculo, irmão. A chama cresceu, o barulho era alto. Pois que, meus irmãos, correram todo mundo para lá. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, cheia do fogo do céu, ela atrai as multidões, as almas. Por isso que essas lições são importantes, para resgatar essa necessidade do enchimento espiritual. Glória a Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. Reunidos, orando, unânimes. Maria estava lá também, todo mundo, quase 120, orando. Jesus tinha prometido: vou derramar o Espírito Santo, fique em Jerusalém, não sai daqui não. Muita gente tem errado nisso, irmão. Jesus fala: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E ele já sai correndo. Sem preparo, sem enchimento espiritual, sem direção, sem rumo. Mas Jesus mandou. Quando aparece, Jesus mandou pregar o evangelho. Mas você já ficou em Jerusalém? Já foi doutrinado por um mestre? Você conhece o evangelho?
Você já teve a experiência do enchimento do Espírito Santo? Está preparado, está qualificado a enfrentar as trevas, enfrentar o mundo, o diabo, potestade, sistema contra a fé? Aí frustra. Ou fica uma coisa vazia, o ministério sem fruto, sem resultado, porque não está preparado, né? Bom, é para ficar em Jerusalém, Jesus? Vamos ficar. Quanto tempo? Quanto tempo? Primeiro dia orando, nada do Espírito Santo chegar. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu acho que tinha quase 500 irmãos quando começou a campanha de oração. Porque quase 500 viram Jesus subir. E ouviu, fica em Jerusalém. Certamente ficaram. Mas está demorando demais o Espírito Santo chegar. Quanta gente impaciente, irmão. O anjo trouxe a resposta para Daniel e só chegou 21 dias depois que a resposta saiu do céu. Mas Daniel estava lá orando, esperando a resposta. Tem gente que dá trabalho para o anjo, irmão. Pediu, ele sai com a encomenda do céu e não acha o homem mais. Não está na igreja, não está na oração, sumiu, desapareceu. Onde está o cara que pediu para Deus? Eu vim aqui com a encomenda que Deus mandou e não acho o endereço. Aí o correio tem que devolver para o céu, né? Não encontrado o endereço. Mas gente que fica firme, esperando em Deus, confiando em Deus, 1 dia, 2 dias, 10 dias, ele vai receber o que Deus prometeu. Fica firme, se tardar, espera, diz a Bíblia, né? Se tardar, espera. 9º dia, alguém foi embora. Ah, irmão, mas que no 10º dia, né, de oração, aí cumpriu o versículo lá. Exatamente no dia principal da festa do Pentecostes. No dia de Pentecostes, o céu abriu, irmão, e o fogo caiu. O Espírito Santo veio, um vento veemente, impetuoso, encheu todo. Aquela experiência, né? Pentecostal, encheu toda a casa, estava reunido. Foram vistos línguas quentes de fogo, pousou em cada um deles. Não foi só num, não. Cada um deles recebeu uma chama do Pentecostes. Cada um. Então, que neste mês e nesta hora, que cada um receba uma chama do Pentecostes, do Espírito Santo, do poder de Deus na sua vida, né? Graças a Deus. Então, era a promessa de Deus que se cumpriu, porque fiel é aquele que promete, né? No tempo de Deus. E para que eu bati com o Espírito Santo, irmão? Porque a descida do Espírito Santo não era um espetáculo celestial, não. Era um revestimento de poder do alto, para dar testemunho. O Senhor, irmão, batia com o Espírito Santo para o crente adorar Ele. Batia com o Espírito Santo para o crente ganhar almas para Jesus. Batiza para ele ter poder de Deus na vida e fazer as coisas acontecer para a expansão da igreja. Aquele poder que desceu potencializou os apóstolos e a igreja, e eles foram pelo mundo inteiro, Judeia, Samaria, confins da terra, na força do Espírito Santo. Então hoje, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do alto, é para dar autoridade ao crente, poder à igreja, para resgatar aquela mensagem dos dias dos apóstolos, né? Pregação poderosa, ensino que toca as pessoas, mas que os milagres aconteçam também na vida da igreja, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Chegou o Consolador, chegou o Espírito Santo, que vai ficar conosco para sempre, irmão. O Espírito Santo é aquele mordomo, né, que foi enviado para buscar uma noiva para o noivo. Ele está aqui preparando a igreja para entregar a Jesus. Glória a Deus. Por isso que ele tem ciúme, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, além de dar poder para a gente, autoridade, graça, ele zela de nós, ele tem ciúme. O Espírito Santo tem ciúme do crente. Quando ele vê o crente namorando com o mundo, com alguma coisa, o Espírito Santo fica enciumado. Ele procura de todo jeito tirar aquela pessoa daquela situação, porque ele tem ciúme. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está aí para ajudar a igreja. Aleluia. Então, minha irmã, busque o Espírito Santo. Busque estar sempre cheio. Esse é o ideal, né? Eu já ilustrei isso aqui, mas eu quero caminhar para o final. Por exemplo, quase todos nós temos um veículo, né? E ele depende de combustível. Seja qual seja o combustível, né? Para mover o motor, para caminhar, precisa de combustível.
E hoje a gasolina não está muito barata. Eu fico escandalizado. Como que sobe da noite por dia, sem necessidade nenhuma, para ganhar dinheiro, né? E combina um cartel aí e aumenta. Estava em 5,79 para 6,44 da noite por dia. Não teve aumento da Petrobras, não teve nada, aumentou. Caro demais. Então, quando você chega para abastecer, encher o tanque, se está vazio, gasta muito, né? Que negócio é 300, 400, meu Deus, para aí, tá bom demais, né, Daniel? Já tá bom, pode parar. Porque vai ficando muito caro. Você sabe que nós temos também um tanque, né? Para ser cheio do Espírito Santo. A melhor coisa que uma pessoa faz com o veículo é ele estar sempre reabastecendo, não deixar vir para reserva, não. É um perigo, irmão. Reserva é traiçoeira. Cadê o Lucas? O Lucas foi na minha fazenda no dia do carro da Micaela. Quando chegou lá, irmão, acho que não dá para ir na cidade, não. Eu confiei no ponteiro, estava em 80, agora caiu para não sei quanto. E ele foi acompanhado do irmão no carro. Chegou no posto, só tinha meio litro no carro dele. Agora você imagina, você acaba na estrada, que transtorno. Tem gente que só tem meio litro do Espírito Santo na vida dele, irmão. Está para acabar, ué. Ele está no impulso, está descendo, né? Até já acabou, mas está descendo, está tudo bem. A hora que vem uma subidinha, não tem poder nenhum, né? Sansão falou, como das outras vezes. Não, acabou o combustível, companheiro. O Espírito Santo foi embora. Melhor coisa é você estar sempre vindo na igreja reabastecendo. Enchendo o tanque, lendo Bíblia, orando, enchendo o tanque. Para não correr o risco, irmão, de ficar na reserva. E depois pagar um preço muito caro. Completa aí, tá bom. Meio tanque para cima, se completa fácil, né? Meia hora de oração já enche. Uns 3, 4 capítulos que você lê da Bíblia já transborda. Porque tá bem. Não espere esvaziar, porque vai esvaziando, irmão. Jesus falou, quem está limpo tem que lavar os pés. Você anda nesse mundo aí, suja os pés, né? Combustível baixa mesmo. Então, se você se afasta da igreja, não vem nos cultos se alimentar constantemente, não busca o poder do Espírito Santo na sua vida, você vai correr sério risco. Não passe por isso, não. A igreja viveu essa história, né? 2000 anos foi esquecendo do Espírito Santo, foi esvaziando, foi perdendo poder, perdendo autoridade ao longo dos séculos. Aí vê as heresias, as falsidades, o catolicismo, essa coisa toda, tudo falta do Espírito. Perde a direção, sem abastecer, foi enfraquecendo, perdendo a força, perdendo o potencial dela. Mas graças a Deus que foi restaurando, né? Olha, tem um combustível para a igreja voltar a ser a igreja que sempre foi, poderosa, a autoridade de Deus na terra. E é isso que a lição propõe. Amém? Fiquemos em pé, irmãos. Eu estou iniciando o ponto 2, mas não vai dar. Glória a Jesus. Você quer aprender mais? Venha domingo que vem, venha no outro, venha no outro, venha no outro. E cada lição sei que você vai se enchendo do Espírito Santo. Amém? 3 meses após aqui, eu sei que todo mundo está transbordando, recebendo dons espirituais, autoridade do céu, né? Revestimento do alto. Essa igreja é pentecostal de origem. Não é verdade? Faz parte do renascimento da doutrina pentecostal dos últimos tempos, né? Mais de 100 anos para cá. Graças a Deus por isto. Oremos então para que essa chama se mantenha acesa, irmão, e se renove no coração de cada um de nós. Bondoso Deus.